Muitos alunos me questionam se a gente pode usar o teorema de Maxwell em corrente alternada. Pode, ele é ótimo para corrente alternada, tanto quanto para corrente contínua, tá? Então, no exercício de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa malha e a ideia é nós calcularmos a corrente de cada ramo dela utilizando o teorema de Maxwell, ok? Então, para começar, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar cada conjuntinho desse que está tracejado e transformar numa única impedância. Então, nós temos aqui, ó, um resistor, que nós vamos converter ele numa impedância Z1. Aqui nós temos esse resistor com essa reatância indutiva, nós vamos transformá-los em uma impedância única. E aqui também nós temos uma reatância capacitiva e um resistor, e nós vamos transformá-los em uma impedância única, tá ok? Como esses caras aqui estão em série e esses aqui também, basta somar um com o outro e nós vamos ter o valor da impedância Z2 e Z3. Como? Vamos ver. Então, para o Z1, o valor retangular dele já é o próprio valor da resistência. Então, a gente tem que em retangular ele é 14 ohms. Em polar, ele vai ser 14 fase zero, tá ok? Já a impedância Z2, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o valor aqui, ó, dessa resistência que é a parte real e somar com essa reatância que é a parte imaginária. Então, ela vai ficar 40 mais J40. Se eu for converter ele em número polar, como é que fica? Fica 56,57, fase 45. Para quem não sabe fazer a conversão, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre número complexo. Dá uma procuradinha lá e vê certinho como é que a gente faz essas conversões, tá ok? A impedância Z3 vai seguir a mesma lógica. Então, vai ser o 10, que é a parte real, tá? 10 ohms, e a parte imaginária, que é o 15 menos J15, que é a reatância capacitiva. Convertendo em polar, a gente vai chegar no número de 18,03, fase menos 56,31, tá ok? E a fonte, nós temos ali uma fonte de 136 volts, que em retangular é o próprio 136, e se nós formos trabalhar ela como polar, é do jeitinho que estava escrito no circuito, 136, fase 0 volts. Então, usando esses valores que nós utilizamos aqui, que nós demonstramos aqui, a gente simplifica o circuito e ele vai ficar com esse jeitão, tá? Então, a gente tira aquelas resistências e capacitores e indutores e a gente transforma num circuito mais limpo de ser enxergado. E aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem a malha 1, eu vou chamar essa malha aqui, ó, de malha 1, e essa malha aqui de malha 2, tá ok? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos equacionar uma corrente para malha 1, que eu vou chamar I1, e uma corrente 2 para malha 2. Estou assumindo esse sentido de giro, poderia ser outro sentido, tá? Mas a gente costuma manter o padrão assim, para realmente criar uma regra, né? Um jeito mais fácil da gente conseguir fazer todos os exercícios padronizados. Então, eu estou assumindo esse sentido de giro tanto para o I1 quanto para o I2. Então, vamos começar a equacionar a malha da corrente I1. Vou começar aqui pela fonte, tá certo? Então, pelo sentido da corrente, ela está saindo pelo positivo, a fonte vai ficar positiva. As impedâncias que fazem parte da malha, eu vou considerar negativa. E a impedância comum aos dois lados, quando eu estiver analisando pela corrente da outra malha, vai ser positiva. Então, vamos ver. A fonte sai pelo positivo, eu chamei a fonte de E, então, como tá vindo aqui, a corrente circula nesse sentido, saiu pelo positivo, E é positivo, tá? Z1 vai ficar negativo, menos Z1 e 1. O Z2 vai ficar menos Z2 e 1, por conta que eles estão pertencendo à malha que eu estou analisando. Então, tudo que pertence à malha é negativo. Agora eu vou ter que analisar o Z2 em função do I2. Então, nesse caso, ele vai ficar positivo. Camila, de onde vem esse sinal positivo? Ó, a malha I1, a corrente está descendo pelo Z2 e eu considerei negativo. Como o I2 vai estar subindo, ou seja, o sentido é contrário, eu vou considerar ele positivo aqui, ó. Então, vai ficar mais E2, I2, ok? Não tem mais nada a ser analisado, então é igual a zero.
Vamos substituir os números agora. Então, o valor de Z1, Z2 e o E, né? Então, substituindo o E, eu tenho, fica 132, menos Z1 e 1 vai ficar menos 14 e 1, menos Z2 e 1 vai ficar menos 40 mais J, 41, e mais o Z2 e 2 vai ficar mais 40 mais J, 42, igual a zero, tá ok? O que a gente vai fazer agora? O que tem I1 eu vou associar. Então, esse termo aqui com esse termo aqui, eu vou associar os dois, tá certo? Como? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Aqui eu tenho parte imaginária, nesse termo eu não tenho. Então, o J40 vai ficar sozinho. Eu só vou associar o menos 14 com menos 40. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Menos 14 menos 40 vai dar o menos 54, que tá aqui. Como eu não tenho parte imaginária nesse termo para associar com o J40 vem aqui sozinho. Por que negativo? Porque na frente dele aqui, ó, eu tinha o menos. Então, esse menos a gente vai fazer como se fosse uma distributiva de sinal. Então, esse menos vem pro menos 40, que vai formar os menos 54. E ele vai vir também aqui no menos J40, tá ok? Esse termo eu não tenho com quem associar, eu simplesmente o copio, tá? E agora esse cara aqui, que é o 136 positivo, ele vai passar para o outro lado do sinal de igual. Eu vou deixar ele do outro lado, vou deixar o que tem variável para um lado, o que é número sozinho para o outro. Então, quando eu pegar esse cara e jogar ele para lá, ele vai negativo. Então, vai ficar igual menos 136, tá ok? O número complexo, como eu não vou usar a calculadora HP agora nesse vídeo, eu quero fazer esse vídeo para quem realmente não tem HP, quer fazer na mão a conta, tá? Ora eu vou ter que usar as contas com número polar, ora com número retangular. Por quê? Somas e subtrações com números complexos são usados a forma retangular. Multiplicações e divisões são utilizados no número polar. Então, eu sempre vou estar deixando as duas opções disponíveis pra gente, tá ok? Então, eu já tenho essa primeira equação, que já é a primeira equação do meu primeiro sistema de equações. Primeiro não, é único, né? Eu tenho a primeira equação do meu sistema de equações, mas eu vou deixar ela em polar também, só para facilitar a nossa vida para frente. Então, convertendo esse termo aqui para polar, ele vai dar 62,2 menos 143,47. Esse termo aqui, ele vai ficar 56,57 fase 45,2. E o menos 136 vai ficar 136 fase 180. Aqui é um negócio bacana da gente comentar. Olha que interessante. Esse 136 aqui, se eu tivesse nesse ponto, trabalhando tudo com número polar, aqui ele seria 136 fase zero, porque tá igualzinho aqui na fonte, tá vendo? Se eu pegasse ele daqui e passasse para lá em polar, o que eu faria? Eu manteria o 136 positivo e a única coisa que alteraria era a minha fase. Então, ficaria de 136 fase zero, eu subtrairia 180 graus da fase. Ia ficar 136 fase 180, como ficou aqui agora, tá bom? A gente vai rever isso na frente, caso vocês não tenham entendido, fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai usar essa questão do sinal do número polar novamente, tá bom? Bom, vamos equacionar a malha 2 então agora, tá? Vou fazer o mesmo esquema, então, tudo que tiver aqui dentro da malha é negativo, e quando eu analisar a impedância comum às duas, fica positivo. Então, vai ficar Z2 negativo, Z3 negativo para a corrente 1 e 2, desculpa, para a corrente 2. E na corrente 1, Z2 fica positivo. Vamos ver, ó. Menos Z2 e 2, menos Z3 e 2, mais Z2 e 1, porque, ó, aqui a corrente está subindo e aqui a corrente está descendo, elas são invertidas. Então, se aqui ficou negativo, obrigatoriamente aqui tem que ficar positivo. Como acabar nos termos da malha, é o igual a zero. Vamos substituir os valores, então, o Z2 e o Z3, então, vamos ver. Menos 40 mais J42, menos 10 menos J15, mais 40 mais J40, igual a zero, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse termo aqui que tem o I1 e vou pôr aqui na frente no comecinho da equação, tá? E esses dois aqui, esses dois termos eu vou associar. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vai ficar menos 40 menos 10 e menos 40, ó, o sinal da frente ele faz uma distributiva, menos J40,
com mais J15, porque menos e menos é mais. Então, ó lá, 40 mais J41, que é esse termo aqui, e mais menos 50 menos J25, que é a associação desses dois aqui. Feita a associação, eu igualo a zero. Novamente, eu vou converter para número polar, lembra? Pode ser que a gente use polar, pode ser que use retangular, depende se a gente vai somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Então, ele em polar ficaria 50,57 fase 45 e 1, e mais 55,9 fase menos 153,43 e 2, igual a zero. Então, olha lá, depois de a gente ter equacionado tudo isso, a gente tem, pelo equacionamento da malha I1, essa equação, ela é igualzinha, só que em número polar. Então, a gente tem a primeira equação do nosso sistema de equações, e pelo equacionamento da malha I2, a gente tem a segunda equação do nosso sistema de equações. É aqui em retangular, aqui em polar, tá? Então, a partir daí, a gente consegue montar esse sistema aqui, ó, tá? Ele em retangular e ele em polar, tá? Como resolver esse sistema? Tem inúmeras formas da gente resolver esse sistema. Eu vou usar a substituição de variável, tá? Vou por substituição. Como? Então, eu vou pegar essa equação aqui, certo? E vou isolar o I2. Isolando o I2, depois eu substituo nessa, aqui, né? Aqui, ó, nesse lugar. E aí eu já consigo ter uma equação toda em função de 1 para achar o valor da corrente. Vamos fazer. Ó lá. Então, eu peguei essa equação aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou manter o I2 desse lado, como é ele que eu tô querendo isolar, né? E vou pegar esse termo todinho e vou passar subtraindo para o outro lado. Ó lá. Na hora que eu pego o número polar e eu passo para o outro lado do sinal de igual, subtraindo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fase e vou subtrair 180 graus dela, tá certo? O módulo fica igual, fica 56,57 mesmo. Por que eu peguei ele em polar e não em retangular para resolver? Porque como eu vou ter que passar dividindo, é uma conta de divisão, eu vou já deixar em polar, porque é o jeito fácil de resolver, que é o jeito, na verdade, necessário, né? Eu não posso fazer divisão com a forma retangular. Então, vamos ver. Ó lá, eu peguei, deixei esse termo isolado aqui, de um lado do sinal de igual, peguei esse e passei para o outro lado, tá? Subtraindo 180 graus do módulo, desculpa, da fase. Agora, eu pego esse termo aqui e passo dividindo, desse jeito. Na divisão de número complexo, o que eu faço? Eu divido os módulos e subtraio as fases. Então, vai ficar 56,57 dividido por 55,9, fase menos 135 menos 153,43. Então, divido os módulos, subtraio as fases. Fazendo essa continha, a gente chega no valor que I2, ele é igual a 101,01, fase 18,43 e 1, tá certo? Essa equaçãozinha aqui vai ser a primeira que a gente vai jogar, né, na outra equação, para deixar tudo em função de 1. Então, vamos ver. Então, a gente vai pegar essa equação aqui de cima agora, pegar a equação que a gente acabou de isolar I2, jogar aqui, para deixar tudo em função de 1 e encontrar a primeira corrente. Vamos ver lá. Então, peguei a equação, vou substituir o I2 aqui, então vai ficar desse jeito, certo? 67,2 fase menos 143,47 mais 56,57 fase 45, o I2 vai ficar 1,01 fase 18,43 e aqui 136 fase 180 eu copio. O que eu faço agora? Eu pego esse termo aqui e associo eles dois. Como? Multiplico os módulos e somo as fases. Toda vez que eu tiver números complexos sendo multiplicados, vou deixar os dois em polar, e aí eu multiplico os módulos e somo as fases. Fazendo essa continha, então eu vou chegar nisso, ó. O 67,2 fase 143,47 negativo permanece, e 1. Esse vezes esse, né, 56,57 vezes 1,01 dá 57,14. 45 mais 18,43 vai dar 63,43 e 1. E, de novo, eu igualo a 136 fase 180.
Só que agora é uma soma, tá vendo, ó? Eu vou ter que somar esses dois termos para isolar I1. Então, eu vou ter que converter para retangular. Convertendo para retangular, a gente tem isso aqui. Então, 67,2 faz menos 143,47, em retangular dá menos 54 menos J40. E o 57,14 faz 63,43 em retangular é 25,56 mais J51,1. E o 136 faz 180 para retangular é menos 136. Agora eu somo os dois números complexos aqui, real com real, imaginário com imaginário, e a gente vai chegar nisso aqui, ó. Então, menos 54 mais 25,56, eu tenho menos 28,44. Menos J40 com mais J51,1, eu tenho 11,1. E 1 permanece, o 136 fica aqui. Agora eu vou ter que passar esse número aqui dividindo. Só que para fazer divisão eu preciso que seja em polar. Então, eu vou converter em polar de novo. Então, a conversão desse número aqui, menos 28,44 mais J11,1, para polar, dá 30,53, fase menos 158,68 e 1. Igual a 136, fase 180. Pego esse termo, passo dividindo, fica assim. E, finalmente, fazendo a continha, que é 136 dividido por 30,53, fase 180 menos 158,68, vai me dar, em polar, 4,45 fases 21,32, e em retangular, vai ficar 4,14 mais J 1,62 amperes. A gente acabou de encontrar a primeira corrente do primeiro ramo. Como que a gente calcula, então, agora a corrente I2? Lembra da equaçãozinha que nós havíamos isolado o I2? É nela. Então, o que a gente vai fazer? A corrente que a gente acabou de calcular, a gente substitui aqui e encontra o I2. Então, vamos lá. 1,01 faz 18,43 vezes a corrente que a gente acabou de calcular, 4,45 faz 21,32. Multiplico os módulos, somo as fases. Então, vou chegar no número polar de 4,5 fase 39,75 e em retangular 3,46 mais 2,88, ok? Então, a gente achou I1 e I2. Então, do circuito inicial que nós tínhamos, que era esses dois, que eram essas duas malhas, então a gente calculou I1 e I2, ou seja, na verdade, o I1 é a corrente que circula nesse ramo aqui, ó, do Z1 e da fonte. Esse é o I1. O I2 é a corrente que passa nesse ramo aqui do Z3. E o Z2? Qual que é a corrente que está passando por esse ramo do Z2, certo? Nós temos uma corrente 3 passando por ele, certo? Que, como a gente vai conseguir calcular esse I3? É o seguinte, ó. Se a gente observar o que nós analisamos aqui, o que nós admitimos aqui, que foi I1 circulando desse jeito, né? Desculpa, aqui nesse sentido, e o I2 desse sentido, a gente tem então que o I1 está descendo pelo Z2, enquanto o I2 está subindo, tá? Então, associando o I1 com o I2, eu consigo calcular o I3. Vamos ver. Então, eu tenho que o I3 nada mais é do que a corrente I1 menos a corrente I2. Aí eu consigo calcular o valor do I3. Vamos ver, então. Então, como é uma subtração, a conta tem que ser feita em retangular. Então, I1, 4,14 mais J, 1,62, menos o I2, que é 3,46, mais J, 2,88. Fazendo essa continha em retangular, eu vou ter 4,14 menos 3,46 me dá 0,68. E 1,62 menos 2,88 vai me dar menos 1,26. Convertendo isso em polar, a gente tem uma corrente de 1,43, fase menos 61,64. Agora sim, nós temos todas as correntes calculadas, tá? Então, I1, que está circulando nesse ramo aqui, ó, no ramo do Z1 com a fonte, é 4,45, fase 21,32. A corrente 2, que está no ramo do Z3, ela circula aqui, no ramo do Z3,
ela é 4,5 fase 39,75 e o I3, que está no ramo do Z2, é 1,43 fase 61,64 amperes. Gente, é isso. Calculado as correntes dos ramos usando Maxwell num circuito de corrente alternada. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aí entendido todo o circuito. Um abração, até a próxima!